Salve, moçada do De Olho no Jogo! Hoje um episódio especial aqui pra gente. A gente vai conversar com um dos treinadores que garantiu uma vaga na Série A para o Cuiabá. Técnico de sucesso, com trajetória extensa, né, pelo futebol paranaense e por outros clubes também, mas foi lá no Mato Grosso que ele encontrou, no estruturado Cuiabá, o lugar de uma consagração, né? Dá pra gente dizer assim, um acesso à primeira divisão não é todo dia. Eu estou ao lado do Daniel Piva, do André Ribas, para a gente conversar com Alan Al. Tudo bem, Alan? Como vai? Tudo bem. Um prazer estar falando com todos vocês, uma satisfação enorme. Obrigado pelo convite. A gente espera aí ter uma conversa agradável, como sempre tivemos, muitas vezes em off aí. Bacana. O Alan está aqui para a gente, claro, dentro do perfil do canal, né, discutir muita coisa sobre o jogo, sobre as experiências dele, porque provavelmente o Alan vai ter a oportunidade de responder isso, mas esse tenha sido o ano mais intenso da carreira dele. Aliás, Alan, quero começar com essa pergunta. Foi o ano mais intenso para você em relação a mudanças de trabalho, mudanças até de cidade, uma mudança bem significativa, né? Foi esse ano mais diferente para você nesse sentido? Eu acredito que sim. Eu tive uma mudança assim de cidade e eu sempre tive uma continuidade nos clubes onde eu passei. Eu tive uma mudança parecida quando eu saí do Foz para a Portuguesa, né? Obviamente que a gente não está comparando aqui o nível das equipes, mas foi uma mudança assim parecida. E a saída do Paraná e também a vinda para o Cuiabá foi uma mudança rápida, mas ao mesmo tempo muito agradável pela adaptação, pela receptividade dos atletas, da diretoria, da própria cidade. Então, eu fiquei muito feliz já no começo de ter vindo para cá após uma saída, né? Que queira ou não queira, sempre a gente fica um pouco chateado, mesmo fazendo parte da profissão. Já se acostumou com o calor aí, Alan? Ou ainda tá difícil? Olha, eu vou te falar, eu já tinha trabalhado em alguns lugares quentes aí, até fora do país mesmo, né? Eu passei uma pré-temporada na Grécia uma vez, onde chegava a 36, 37 graus, mas era 2 meses. Aqui é o ano todo. Aqui não tem jeito. Ontem a gente jogou contra a Aparecidense, 8 horas da noite, estava 33 graus, né? Então é uma coisa fora do comum. Mas a gente se adapta rápido. Parece que o inverno aí cai numa quinta-feira, um dia específico. Bom, eu vou girar aqui a nossa galera, né? O Daniel e o André. Vou começar pelo cara do cabelo mais bonito, tá, Daniel? Se você me permite, cara com Lógico, esse penteado aqui, ele tem show. que começar. Né? Esse aí é um estilo Série A, né? Tudo bem, Andrezão? E aí, Guilherme, um abraço também para o Daniel, para o Alan. Pô, uma honra estar recebendo ele aqui no canal. A gente já estava há um tempo tentando e agora com acesso fica bem mais tranquilo de a gente estar discutindo algumas ideias. Alan, teu processo de saída do Paraná para a chegada do Cuiabá envolveu um período tanto de ter uma sequência ruim no próprio Paraná, quanto no Cuiabá, né? Você chegou, o time não vinha de bons resultados, demorou um pouco para engrenar em questão de resultados. Como que foi essa adaptação de estar colocando seus processos? Já tinha um bom trabalho em andamento, né? Mas depois, com a sua chegada, como que foi estar colocando no dia a dia cada processo? É um prazer estar falando com você também, André. Foi meio... Não foi muito fácil, né? A gente teve que aproveitar o pouco tempo que tinha. Eu estreiei contra o Grêmio, se não me engano, na Copa do Brasil, e eu cheguei num dia, no outro a gente já viajou, e no terceiro a gente jogou. E logo em seguida tivemos aquele período do Campeonato Brasileiro, onde jogava-se praticamente 3 vezes na semana. Então a gente procurou acelerar o processo com muita conversa, com muita visualização de vídeos, com muita troca de ideia, analisando o contexto geral do elenco, tomando algumas decisões, mesmo com pouco tempo para se trabalhar, mas tomando algumas decisões que eu achava que seriam necessárias para a mudança, né? Porque o próprio Cuiabá vinha de resultados ruins e a gente conseguiu se adaptar, o grupo entendeu, assimilou, é um grupo muito receptivo, é um grupo muito trabalhador e experiente, facilitou esse tipo de processo. E como aconteceu no Paraná, aconteceria em qualquer clube, uma competição com 38 jogos, você vendo de uma pandemia,
com jogos aí seguidos um do outro. A oscilação ela é normal, né? Ela não é uma coisa, não é uma exceção, era quase que uma regra. Então eu sempre falava isso, até mesmo quando eu estava no Paraná, que todo mundo ia acabar passando por isso, né? E aqueles que soubessem tirar proveito disso e se estabilizar cada vez mais, com certeza no final seriam equipes que estariam disputando por algo a mais lá no topo da tabela. Chamusca, né, Guilherme? Falei cabo ali. Não, beleza. Vai, Pivar. Valeu, Guilherme. Um abração aí ao André, ao Alan. Se no Paraná a gente já dizia que era uma das revelações dessa Série B, no Cuiabá acabou confirmando isso como o acesso. E, Alan, gostaria que você começasse falando aqui com a gente um pouco da formatação do time. O Chamusca já fazia ali um trabalho bem interessante no Cuiabá, assim como o Paraná ficou ali a primeira parte, primeiro turno inteiro do campeonato na parte de cima da tabela, muitas rodadas na liderança, mas você também foi aos poucos ali colocando a sua cara, colocando ali um pouco do seu gosto. O que você aproveitou do legado do Chamusca, o que você implantou do estilo ali Alan Al, num time que tem do meio para frente muita qualidade técnica, Marcinho aberto por um lado, Felipe Marques do outro, Rafael Gava e Elvis centralizados, Elton ou Gênison como homem de referência. Como que foi a formatação desse time aí? O que já tem da cara do Alan Al nesse Cuiabá, por favor? Um abraço, Daniel. Prazer estar falando com você também. Sim, era uma equipe já com uma qualidade muito grande, uma equipe que vinha liderando a competição durante um bom tempo, um trabalho muito bom, né, feito, realizado, porém, a partir do momento que as equipes começaram um pouco a se nivelar e ter uma evolução, né, nem se nivelar, mas ter uma evolução no quesito físico, o Cuiabá começou a sofrer um pouco, né, pelo fato de você, de repente, são características diferentes, né, são estilos diferentes, priorizar um pouquinho mais a questão técnica, a questão individual, principalmente, e abrir mão um pouco da intensidade. E a partir do momento que a gente chegou e detectou esse problema, que o Cuiabá vinha de 3 ruins resultados, né, 3-0, 3-1, enfim, a gente conversou, reuniu o grupo, procurou implementar a filosofia o mais rápido possível e saber que só a qualidade não ia ser o suficiente. Nós teríamos que ter uma postura um pouquinho mais agressiva, mais intensa, obviamente que respeitando a característica individual dos atletas, mas um pouquinho mais de posicionamento, de ter aquela paciência de não querer estar todo mundo próximo da bola para você não se desequilibrar no momento que você perdia a bola, que era uma coisa que a gente vinha sofrendo muito nos primeiros jogos. E quando isso foi assimilado, quando essa intensidade aumentou, tanto é que o jogo que nós fizemos com o Paraná e que vocês acompanharam em loco aí, foi um jogo muito, muito intenso, de muita velocidade, sem abrir mão da qualidade, mas uma equipe competitiva, somada à qualidade individual dos atletas, como você citou, dificilmente a gente não alcançaria o objetivo. E quando isso começou a acontecer, a nossa equipe ela acabou se destacando e tendo uma reta final aí muito, muito boa e muito consistente, né, para o nosso acesso. O Alan, até para a gente unir esses dois trabalhos que você fez na Série B, eu queria que você falasse um pouquinho sobre uma característica que eu enxergo até como comum nos dois times, que era a capacidade de marcar no campo de ataque. Claro, cada equipe com as suas particularidades, né? E eu até vejo como uma tendência o futebol atual, até no futebol de elite, se a gente for procurar, as equipes elas estão desenvolvendo e se aprimorando muito mais na maneira de roubar a bola do que ficar tanto tempo com a bola. Você montou seus times em cima disso, assim? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Não, é isso mesmo. Eu aproveito até para falar em relação a alguns artigos e alguns livros que eu li, né? E me chamou muito a atenção um livro do Klopp, que ele fala que o melhor camisa 10 é a pressão alta, né? Sim. É a pressão no campo do adversário. E quando você consegue ter uma organização para você não correr só o risco de pressionar alto e ficar exposto lá atrás, caso você não tenha sucesso de uma roubada de bola próximo do gol do adversário, você consegue ter um equilíbrio bom. Então isso a gente conseguiu fazer mesmo com os jogadores mais experientes.
Vocês viram aí contra o Paraná o Elton fazendo uma função tática sem a bola, que há muito tempo eu acho que ele não tinha uma participação tão efetiva, e assimilou isso e foi um cara fundamental no nosso processo. Depois o próprio Gênison também, que no Paraná, de repente, se questionava muito, né, essa participação dele sem a bola, essa recompactação, e também foi um cara que assimilou o mais rápido possível. O próprio Elvis, os jogadores de lado de campo, tendo essa leitura de fechar como um terceiro homem de meio de campo quando a bola estava do lado oposto. Então a gente conseguia deixar o mínimo de tempo possível o adversário com a bola. E isso acaba te dando uma condição física de você poder jogar com a bola, né, pela qualidade que a gente tinha. Tanto é que a gente se desgastava muito pouco se defendendo. Obviamente que no decorrer da partida, quando você acaba abrindo o placar ou fazendo 2, 3 gols, é natural que o adversário ele abra mão de algumas situações defensivas para buscar o empate ou até mesmo a virada de jogo. Então essa filosofia que eu sempre procurei implementar, né, tanto aí no Paraná como aqui no Cuiabá, eu acho que é fundamental, né? Você obviamente pega uma equipe talvez com uma transição muito rápida, como a gente fez contra a Chapecoense lá, você não tem como daí subir a tua marcação, porque é um risco muito, muito grande. Então, você ter uma pressão média, uma pressão baixa, acaba dando para eles o veneno que eles usam com os outros, né? Mesmo a gente perdendo lá por 1-0, a gente teve a possibilidade, em 3, 4 lances, de matar a partida, e assim foi contra o Cruzeiro. Mas, fundamentalmente, eu sempre acredito nessa maneira de se jogar, nessa mentalidade de jogo que hoje em dia quase que é uma coisa comum, né? Mas tem que ser muito bem trabalhada e muito bem assimilada, principalmente pelos atletas. O Alan, até para aproveitar o gancho, André, já passei para você. Claro. Quem é mais difícil de convencer, né, para jogar dessa forma? O zagueiro, porque o zagueiro brasileiro, você pode falar muito bem, ele é formado tradicionalmente muito próximo da área, né? O zagueiro brasileiro não tem esse costume de jogar lá na linha de meio de campo, ou um meia como o Bressan, um atacante como o Elton, estou citando casos de jogadores experientes. E Guilherme, só para completar, Claro. Como que é no dia a dia, né, esse trabalho que você falou de entender a Chapecoense, que é um time que ataca muito rápido, você não pode pressionar tão em cima, quando você jogar com o Paraná, no dia a dia, como que é esse trabalho para o jogador entender o momento certo de subir? Tem um gatilho, tem um jogador-chave que indica, agora é o momento de pressionar, como que funciona isso? É complicado, respondendo a primeira pergunta do Guilherme, tanto um como o outro, você tem que ter uma leitura e principalmente dar confiança na mecânica da pressão para o jogador poder não ter dúvida, porque uma fração de segundo, meio segundo de dúvida acaba causando uma possibilidade de gol do adversário ou uma escapada dessa pressão e acaba te dando um prejuízo muito grande. Mas pela característica dos jogadores, eu falava para os atacantes, né, nós não vamos subir a marcação para se defender, nós vamos subir a marcação para roubar a bola e fazer o gol. Então isso é fundamental. E lá atrás, ter essa responsabilidade de muitas vezes você ficar de mano. E eu falava isso para os zagueiros, ficar de mano não quer dizer que você não vai ter uma cobertura. Você pode ficar numa situação de 4-4, como a gente ficou em alguns momentos contra o Paraná, mas você ter um balanço de marcação onde você sempre vai ter a cobertura. E aí você tem que confiar no teu companheiro, que ele vai fazer essa tua cobertura, mesmo você saindo um pouquinho ali da tua posição, do teu setor, e mesmo talvez você não tendo aquilo que sempre se fala, né? O zagueiro hoje em dia tem que ter velocidade, tem que ter aquela recuperação, mas nós trabalhamos com o Ednei aqui, que não é um jogador de velocidade. Então a gente procurava e próprio Anderson Conceição também não é um zagueiro rápido. Então eu procurava passar para eles essa confiança dos dois jogarem juntos, né? Mesmo um sendo batido, o outro já estava próximo. Isso aconteceu bastante contra o Paraná, de um ser batido na velocidade, mas o outro já está posicionado para cobertura. Então mesmo estando de mano, a gente não corria risco de ficar exposto, né? De não ter uma marcação individual. Eu acho que isso que o sistema defensivo tem que entender. Você está de mano, mas não ter uma marcação individual e sim uma marcação por zona, estando sempre perto do perigo, né? Isso que é o mais importante para você poder fazer uma cobertura. E em relação ao trabalho do dia a dia,
a gente batia muito nessa tecla de trabalhar aquilo que a gente ia fazer no jogo. Contra o Paraná, e aí a gente pode conversar agora, pode falar sem problema nenhum, a gente direcionava mais a pressão em cima do Rafael, que é um jogador destro que ia jogar pelo lado esquerdo e que não tinha tanta velocidade na condução da bola como teria, de repente, o Felipe Maia. Então a gente procurava sempre dar o corredor para ele conduzir essa bola, porque mesmo que ele achasse um passe ou outro, a recuperação dele longe do gol ia ser um pouco mais lenta. E isso a gente conseguiu fazer bem, tanto é que o primeiro gol nosso foi uma roubada de bola e uma inversão de jogo no setor que ele ocupava, né? Então a gente procurava direcionar o trabalho em cima do próximo jogo, sem esquecer do contexto geral, né? Da nossa maneira de jogar. E Alan, justamente sobre essa questão aí do contexto do jogo, eu acredito que no Paraná, por exemplo, a primeira vez que você de fato apostou nessa marcação alta foi contra o Operário na Vila Capanema, no Paranaense 1-0. Foi o jogo que marcou a estreia do Bressan, mas ele ainda no banco de reservas. E essa acabou sendo a tônica do time ali durante toda a sua passagem. Mas em alguns jogos, como você já citou até no Cuiabá e contra a Chapecoense, adota uma estratégia diferente. Por exemplo, aquele 4-0 do Paraná contra o Oeste, é claro, tem um gol marcado cedo, com 5, 6 minutos o Salazar abriu o placar, mas aquela partida a gente via, o Paraná dava ali a bola para os zagueiros do Oeste, se fechava, esperava um erro para acelerar, explorar esses espaços, tanto que o segundo gol marcado pelo Paulo Henrique, que ele atravessa o campo, é muito dessa forma, foi muito ali daquela estratégia do jogo. Como que é chegar nesse momento ali que você conversa com o analista, o Paulo Pelanda, os outros membros da comissão técnica, para esse jogo a gente vai se adaptar, vamos explorar isso que é um ponto fraco deles, embora a gente perca a nossa identidade, a nossa característica, mas é uma lacuna que o adversário nos dá essa brecha. Como que é chegar a essa decisão, por favor? Isso é uma leitura importante que a gente tem que ter. A gente sabia aí no Paraná que contra o Oeste eles iam ter uma marcação baixa e você pressionar ia deixar eles numa zona de conforto, ia deixar eles se defendendo próximo da área deles e pouco espaço para a gente transitar. E mesmo saindo daquele perfil que a gente acha como ideia principal, né, de pressionar alto, você às vezes tem que montar uma estratégia conforme o adversário. E os jogadores assimilavam muito bem isso, né? Eu falava, mesmo jogando dentro de casa, às vezes a gente tem que mudar um pouco o nosso perfil para que não fique tão previsível a nossa pressão, a nossa maneira de jogar, até mesmo pelo elenco reduzido que a gente tinha, para poder mudar um sistema, para poder mudar uma leitura de jogo. Então, eles assimilavam, acreditavam, e era uma coisa que surtia efeito. E quando surte efeito, o jogador daí começa a acreditar ainda mais, né? Começa a ter confiança naquilo que você passa para ele. Obviamente que no dia a dia ele adquire uma maior confiança, mas quando se tem um resultado durante o jogo, isso vai dando um corpo, vai dando uma alma, né, maior, tanto no Paraná como aqui no Cuiabá também. Então, e entra outro quesito, né? A questão física. A preparação que nós tivemos aí no Paraná Clube foi uma preparação espetacular, mesmo na pandemia. E aqui no Cuiabá teve muitas lesões, tiveram jogadores, isso sem criticar o trabalho de ninguém, pelo amor de Deus. É mais pela questão de desgaste mesmo, de clima. E quando eu cheguei também veio o Jorge Soster, né, o Jorginho, que estava no Atlético Goianiense, e a gente falei para ele da minha filosofia, da maneira de se pensar o futebol, e ele, não, pode ficar tranquilo que nós vamos trabalhar em cima disso e os caras vão aguentar fazer essa pressão quando for preciso. E foi o que aconteceu. A gente sabia, tinha um direcionamento de ideia de jogo, mas também sabia se adaptar e conquistamos pontos importantes, né? Tanto aí no Paraná como aqui no Cuiabá, mudando um pouco essa maneira e os jogadores assimilando, os jogadores acreditando no trabalho do dia a dia e tendo confiança no que a gente passava para eles. Alan, eu não posso fugir do tema Paraná, porque é uma pergunta que com certeza todo mundo está esperando. O Paraná, nesse momento que a gente está gravando, né, essa entrevista, está muito próximo de ser rebaixado para a Série C, depende de uma combinação improvável para se salvar. O que você acha que aconteceu com o Paraná?
Se você estivesse ali, que tipo de trabalho que continuaria? Porque o Paraná fez 28 pontos com você em 19 jogos. 28 pontos. E agora, faltando 2 rodadas para acabar o campeonato, o Paraná fez 8 pontos. Depois que você saiu, foram 2 vitórias. Qual que é o teu diagnóstico de alguém que conhece bem o Paraná, conhece bem especificamente o que rolou nessa temporada por lá? É difícil você projetar, de repente, se eu tivesse ficado ou algo assim, né? Mas eu digo pelo período que eu fiquei lá. O ambiente era o melhor possível, o trabalho era o melhor possível, não só da comissão técnica, mas de todos que estavam envolvidos ali no CT. A gente tinha prazer em estar lá, em trabalhar. Já existia, né, uma sintonia e uma liberdade muito grande, tanto da minha parte com os atletas, como dos atletas comigo, porque a gente estava junto desde janeiro. Então, o que a gente pedia, não tinha dúvida de se fazer, e o que eles pediam para mim também, em alguns momentos, também não tinha dúvida de abrir mão de algo aqui ou algo ali. Só que aquilo que eu falei, você, de repente, em outras entrevistas eu falei, né, você inicia uma competição acima da expectativa, você tem que levar para o lado positivo. E talvez internamente ali, questão que foge um pouco do meu conhecimento, né, em questão de clube, a expectativa que se gerou de repente é que você teria que conseguir o acesso com 38 vitórias. E a realidade do futebol não é essa. Nós tivemos perdas ali que foram fundamentais, e não é menosprezando os jogadores que atuaram, mas a gente perdeu um Thales, que era um cara que completava demais o Fabrício. Nós perdemos o Gustavo Mosquito no momento que ele estava numa ascensão e está muito bem no Corinthians agora, então prova que ele tem muita qualidade. Nós perdemos ali alguns jogadores por suspensão, tivemos uma queda de rendimento de alguns jogadores importantes, que é natural. É um campeonato muito longo e mais desgastante da história. Isso aí, se a gente for analisar a sequência de jogos, ele é muito desgastante. Tivemos resultados fora de casa que, infelizmente, foram ruins, mas que também faziam parte de um processo, né? Porque você não pode só analisar que você perdeu, você tem que analisar a qualidade do adversário que ganhou de você. Quando a gente teve a derrota por 4-0 lá num jogo muito atípico, onde a gente não soube jogar o jogo, né, neutralizar o adversário lá contra o CSA, houve assim uma cobrança, uma desestabilidade muito grande, e hoje o CSA está brigando pelo G4. Então você não pode só analisar que você perdeu, mas sim que o adversário ganhou, o adversário teve méritos para ganhar. Então isso acabou gerando um desconforto meio que geral. Os jogadores também sentiram isso. Pô, não é possível, a gente está aí brigando pelo G4 e tomando porrada, não externamente, mas tendo, de repente, algumas cobranças que não eram proporcionais à nossa realidade. Isso é um fato, né, de você ter a humildade de saber que talvez a gente não brigasse por um G4, por um acesso, mas também não ia brigar para ficar abaixo do 8º. Isso é uma coisa porque o clube tinha um projeto de se reestruturar financeiramente, eram jogadores emprestados dos clubes de origem que praticamente a custo zero, uma folha salarial baixa, as coisas iam correndo muito bem, não existia salário de atraso, não existia briga por premiação nenhuma, não existia premiação para jogo, né, para vitória, e sim por um objetivo conquistado, e os jogadores também assimilaram isso, mesmo sendo uma coisa um pouquinho fora do comum no futebol, né, mas aceitado de uma maneira tranquila. Então, tinha que se valorizar mais o que estava sendo feito, e eu não estou falando nem em relação ao meu trabalho, mas sim em relação ao que os jogadores se propuseram a fazer, e aceitar a realidade do clube. Então, tinha que se valorizar um pouquinho mais o que estava sendo feito e saber blindar mais para que as coisas não se desestabilizassem, e ter a humildade de falar, não, ó, o momento nosso é para a gente ficar ali em 8º, 7º, 6º, como acabou o primeiro turno. Porque fora disso era lucro. Com todo respeito à instituição, com todo respeito a nós profissionais que estávamos lá e aos profissionais que ainda estão, o que acontecesse acima disso era lucro.
e você não pode, de repente, jogar uma responsabilidade por um ou outro resultado achando que está tudo errado, e ao mesmo tempo, quando você ganhasse 2, 3, 4, 5 partidas, como nós fizemos, que a gente ia ser campeão e ia ser campeão invicto. Então, talvez essa falta de equilíbrio foi que acabou gerando um desconforto, acabou gerando uma instabilidade e principalmente acredito que tenha sido por esse motivo que aconteceu a minha saída. Alan, você toca em um ponto que eu considero muito importante, que é ali a gestão de expectativa. E aí, 2 perguntas, por favor, sem querer que você tripudie ninguém, sem querer também estar te condenando, muito longe disso. Mas primeiro você falou em um determinado momento a questão estávamos tomando muita porrada internamente. Se tinha cobrança diretamente a você para que mudasse o jeito de jogar do time, ou para que mudasse peças mesmo, sei lá, não vou nem falar nomes aqui para não deixar a situação constrangedora para você, mas se tinha esse tipo de cobrança. E o segundo aspecto, aí por favor, repito, longe de querer te condenar, mas no início da competição, algumas vezes você falou, nosso objetivo é ser campeão. Faltou-lhe. Hoje você reconhece que era acima do que o Paraná podia entregar, que, claro, no momento você queria tirar a turma ali da zona de conforto, não se acomodar com essa questão, o Paraná Clube é o líder da Série B, tá tudo lindo, não, a gente quer ser campeão, a gente precisa chegar lá, mas hoje você reconhece que isso acabou colaborando para que o clube tenha errado nessa gestão de expectativa, porque, como você disse, o cenário em janeiro de 2020 do Paraná, quando você assume, era devastador, cara. Então, todo respeito ali à instituição, mas é muito diferente um Lisca, por exemplo, hoje no América, falar, ou você hoje no Cuiabá, o nosso objetivo é ser campeão, do que o Paraná. O Paraná naquele ano estava claro que não estava pronto para ser campeão da Série B. Hoje você vê que foi um equívoco também que colaborou para essa falta de gestão de expectativa do clube? Bom, você tocou num assunto que em janeiro a gente tinha que ter muito equilíbrio, muita vontade, muita confiança no trabalho, porque nós nos apresentamos com 8 atletas. Isso foi uma coisa que eu consegui fazer um trabalho de coletivo, vamos dizer assim, de 11 para 11, uma semana antes da estreia contra o Rio Branco. Mas isso é uma coisa que eu aceitei, que eu sabia e que eu me propus a fazer até o fim, tanto que eu conversei com o ex-presidente, com o Leonardo, com o Alex, falei, não, vamos embora, vamos acreditar no projeto e com o trabalho a gente vai conseguir superar muita coisa que não está acontecendo e no decorrer, com os resultados, as coisas vão clareando fora de campo, né? Nunca houve assim uma cobrança de tira A, tira B, tira C, mas você sabe que quando as coisas começam a não acontecer, existem algumas conversas, existem algumas situações que, infelizmente, isso é uma coisa que prejudica muito o ambiente de trabalho do Paraná, né? Aquele diz que me diz, que aquelas coisas que não é direto. Eu prefiro que chegue para mim e fale, não, você tem que fazer, o que você acha de você fazer isso? Por que você está fazendo isso? Do que propriamente ficar aquela coisa no ar. Então, isso é uma coisa que atrapalhava muito e eu acredito que atrapalha. Você não ser direto, não falar, mas existia muitas coisas que a gente ficava sabendo e que, principalmente os jogadores ficavam sabendo, vinham me passar e que desagradava a eles. Que desagradava. Da onde vinha, eu não vou ser aqui leviano de falar se eu não tiver certeza. Mas alguns comentários vinham, que fulano estava mal, que Beltrano tinha que sair, que não sei quem estava muito abaixo da expectativa parte do futebol. Em relação à conversa que a gente tinha nas entrevistas, eu sempre tive uma coisa comigo. Hoje em dia, o jogo não acaba quando o árbitro apita o final. O jogador, ele acompanha a tua entrevista coletiva, ele acompanha o dia a dia. Hoje as mídias sociais, elas são muito ativas, né? Então, você ter um discurso desse externamente era para tirar o jogador da zona de conforto, mas internamente também eu dava sempre total confiança, seja na vitória ou seja na derrota. Tanto é que nós passamos um período ali de 4, 5 jogos empatando direto, e empatando contra times que estavam brigando ali por Chapecoense, tivemos um tropeço contra o América mesmo, tendo uma condição de pelo menos empatar o jogo,
com o Náutico ali foi um jogo um pouco atípico, o próprio Sampaio Corrêa que vinha numa crescente, e a gente tinha esse discurso para motivar o jogador, para ele acreditar no que estava sendo feito, mas mantinha o equilíbrio da cobrança em cima da nossa realidade. Então eu não me arrependo de ter falado isso, porque a gente não trazia uma cobrança do torcedor porque a gente estava sem torcida ao vivo no estádio. É o contrário, né? Mas como existia esse fator da pandemia, e para motivar o jogador sem torcida não é fácil, não é fácil, é uma questão difícil que a gente pode debater aqui num outro momento, que não é fácil. Você vai a caminho do estádio, você chegar lá, é um ambiente de treino, é um ambiente normal de dia a dia, então você tem que usar alternativas para mexer no emocional do jogador, e essa era uma alternativa que eu usava, mas internamente jamais cobrava de uma maneira que, nós estamos em terceiro, vamos trabalhar hoje 2 períodos porque nós temos que ser campeão, e isso não pode acontecer, não pode perder gol, não pode errar passe. Pelo contrário, a gente dava isso como uma injeção de ânimo. Então eu acredito que foi no momento a medida certa, ao contrário aqui. Tanto é que a gente falava em algumas entrevistas, e talvez vocês acompanhassem, eu nunca falei em G4, eu nunca falei em acesso, porque era uma coisa que não se precisava. Os jogadores aqui já sabiam dos objetivos, eram jogadores mais experientes, e a motivação pessoal deles no dia a dia era muito grande. Então não precisava dar esse empurrão a mais, que de repente a dose poderia passar um pouquinho do nível que causando um desequilíbrio. Alan, voltando a falar um pouquinho do Cuiabá, queria que você falasse sobre o projeto do clube, né? É um clube um pouco diferente em questão de gestão. Queria que você falasse um pouquinho como que é a estrutura por aí, o projeto a longo prazo, e também já falasse um pouquinho da Série A. O Cuiabá na Série A já muda a questão um pouco financeira, tem clubes grandes. O quanto isso interfere no seu trabalho no dia a dia para você adaptar novos métodos de jogo, para você chegar numa Série A e conseguir fazer o time competir de igual para igual com grandes equipes? É um clube com um perfil bem único para ele, né? É um clube de uma família, é um clube, quase um clube como uma empresa, é um clube que vem sendo gerido dessa maneira há 10 anos, né? E vem conquistando bons resultados, teve acessos seguidos, né? Tem um poder de investimento muito grande. A gente sabe que ainda está buscando, né, trazer mais torcedores para si, e eu acho que isso vem acontecendo, tanto é que a rede social do clube praticamente triplicou aí depois do acesso, chegaram a 120 mil seguidores, se não me engano. Então, as coisas acontecendo dentro de campo vão facilitando o trabalho fora, e aqui também existe a mão inversa, né? As coisas fora de campo acontecem com facilidade e facilitam o trabalho dentro. A cobrança ela é grande, né, por ter tudo redondo, vamos dizer assim, mas você sendo cobrado com as coisas caminhando junto, lado a lado, fica mais fácil. E a gente vem conversando, passou agora essa fase aí de acesso, passou agora a comemoração, a gente vai sentar, conversar, ver a sequência da nossa permanência, de montagem de elenco, de renovação de alguns atletas, e caso a gente continue aqui, a gente vai direcionar, sabendo que é muito importante o Cuiabá ter uma leitura de permanecer, né, na primeira divisão, ter os pés no chão e permanecer, fazer uma boa campanha e se solidificar e se consolidar cada vez mais como uma grande equipe aí do cenário nacional. Ô Alan, para a gente fechar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as diferenças do jogo na Série B e na Série A. Aí, como observador de futebol mesmo, o que você nota? Claro que a gente está tratando de mercados diferentes, né? A Elite está na Série A, mas em relação ao jogo mesmo, como treinador, né? O quanto que a gente evoluiu nesses últimos tempos na Série B também? Queria que você fizesse essa análise, por gentileza. Eu vejo de uma seguinte maneira, né? Antigamente a gente falava que a Série B era mais intensa e o Campeonato Brasileiro da Série A menos intenso. Eu vejo muito parelho. O que eu vejo de muita diferença é o seguinte:
Na Série B você tem a possibilidade de errar 5, 6 vezes. Na Série A, se você errar 2, 3, você perde o jogo. É um nível de aproveitamento muito maior, até pela qualidade dos atletas, né? A gente vê aí, acompanha, né, o próprio Curitiba, jogos que perde 1, 2, 3, 4 chances e o adversário vai lá em 2 lances e liquida a partida. Então essa é a diferença fundamental, né? O nível de aproveitamento, a qualidade técnica. Hoje eu vejo uma intensidade muito parecida, até porque a gente tem contato com outros treinadores, outras comissões técnicas, né? E a gente vê aí a distância percorrida e a intensidade percorrida, ela é muito parecida. E a qualidade dos campos da Série B também são muito bons, né? Antigamente, quando eu joguei pelo Botafogo, você jogava no Maracanã e depois você ia jogar em outros campos que não tinham a menor condição e era uma coisa muito diferente. Hoje não, hoje existe uma padronização, existe uma valorização das duas séries, né? E o que eu vejo de diferente realmente é a questão técnica, a questão de aproveitamento, a questão de qualidade do jogo, onde a margem de erro é muito pequena e você não pode errar, você tem que montar uma equipe sabendo que o teu erro pode custar muito caro e depois para você recuperar isso é uma dificuldade muito grande. Então o nível dos jogadores tem que ser alto, mas a concentração, a organização e a treinabilidade, né? Você ter uma equipe treinada, eu acho que é fundamental para você ter sucesso e alcançar os seus objetivos numa Série A que é tão difícil e é tão competitiva como vem mostrando aí até o final. Alan, quero agradecer demais a tua participação, né? Hoje a gente foi com o bloco alto, marcou você pressão e você saiu jogando, trocou passe. Zagueirão. Não, zagueiro raiz, mas que tem qualidade no passe. Alan, obrigado, tá? Não, eu que agradeço, a conversa muito boa, como sempre. Eu falei para você, né, Guilherme, que a gente acompanha sempre, eu procurava acompanhar, depois no outro dia, com mais calma, comentários e eles sendo positivos ou até, de repente, apontando algumas coisas negativas, eu sempre procurei aprender. Porque a gente tem que entender que, às vezes, a visão de outras pessoas te faz pensar, mesmo você acreditando naquilo que você faz. Então, eu sempre procurei tirar como proveito e o comentário de vocês, né, particularmente aí dos três, sempre foram assim, algo muito, muito de acréscimo para mim. Então, eu agradeço aí a conversa que a gente está tendo. Quero deixar aqui o meu abraço a todos os ouvintes, aí, todos que acompanham aí na live. Quero deixar um abraço à torcida do Paraná e que eu estou na torcida aí para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível e que continue na Série B, porque eu sempre vou ser muito grato, mesmo com alguns momentos que a gente passou aí, mas tiveram momentos inesquecíveis, né? Como a virada lá contra o Bahia de Feira, o início da Série B, onde as coisas aconteceram. Então, eu jamais seria leviano aí de querer criar algum tipo de constrangimento ou falar da instituição e muito menos falar da torcida, porque a minha gratidão ela vai ser muito grande e o futebol é dinâmico, né? As coisas mudam e quem sabe daqui a pouco a gente não está por aí em outro momento e eu tenho certeza que eu deixei aí mais lembranças positivas do que propriamente coisas negativas, tanto é que quando a gente iniciou o jogo lá contra o Paraná, todos os jogadores vieram conversar comigo, me abraçar, funcionários do clube, recebi muitas mensagens de torcedores que eu tenho contato até hoje. Então, eu falei em algumas entrevistas que eu tenho isso para minha vida, não é como você chega num clube ou em qualquer lugar, né, na empresa ou na vida de alguém, mas sim, não é como você chega, mas sim como você sai. E eu tenho certeza que eu saí da melhor maneira possível, mesmo não concordando, mas a gente sabe que o futebol é assim mesmo e a gente fica feliz porque tem mais lembranças boas do que propriamente algo ruim do que aconteceu aí, e alguns erros que a gente comete, e isso faz parte da vida, e a gente é ser humano e a gente tem que colocar a cabeça no travesseiro e saber que, mesmo cometendo alguns erros, a gente tentou fazer o nosso melhor. Então, obrigado pelo convite, obrigado pela conversa, e a gente está sempre à disposição aí. Alan, foi um grande papo, a gente que agradece mais uma vez aprendendo demais. Valeu, André, valeu, Daniel, valeu, galera, até o próximo. Valeu.